No coração de uma cidade esquecida pelo tempo, a antiga escola Santa Helena repousava silenciosa e deteriorada. A poeira cobria carteiras enferrujadas, enquanto janelas quebradas deixavam a luz do luar se espalhar pelo chão de madeira rangente. Para os poucos moradores que ainda falavam sobre o lugar, a lenda do Homem das Sombras era uma advertência sombria contra a curiosidade juvenil. Dizia-se que, ao acender 7 velas diante de um espelho rachado e recitar o nome Mórios ou 7 vezes, uma figura alta e encapuzada surgiria das sombras. Seus olhos, segundo a lenda, não refletiam nada além do vazio eterno. Ninguém que o invocou teria saído da escola para contar a história. Apesar dos avisos, um grupo de adolescentes liderado por Elias, um cético convicto em busca de adrenalina, decide provar que tudo não passa de uma farsa. Com seus amigos Lucas, Maria e Ana, eles entram furtivamente na escola à noite, armados com lanternas, celulares e as 7 velas necessárias para o ritual. Isso é só uma brincadeira, nada mais, disse Elias com um sorriso, tentando esconder a crescente ansiedade. O grupo se reúne na antiga sala de ciências, onde o espelho ainda pendia precariamente na parede. Cada vela é acesa, lançando um brilho fraco no ambiente sombrio. O ar parecia pesado, e o silêncio era quase palpável. Com uma voz que oscilava entre a confiança e o nervosismo, Elias começa a recitar o nome Mórios. 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 Ao chegar à 7ª repetição, as chamas das velas tremularam violentamente, como se uma rajada invisível de vento tivesse passado por elas. O reflexo no espelho pareceu distorcer-se por um momento, mas ninguém teve coragem de comentar. Viu? Nada aconteceu, disse Elias, girando sobre os calcanhares com um sorriso vitorioso. Mas antes que pudesse dar outro passo, Maria soltou um grito abafado. Atrás deles, no reflexo do espelho, uma figura alta e encapuzada começou a se materializar lentamente. Os olhos, 2 esferas de puro vazio, encaravam diretamente o grupo, como se pudessem ver além de suas almas. Ana começou a chorar enquanto Lucas recuava, sua voz trêmula. Isso, e não é possível. A figura deu um passo para a frente, mas quando olharam diretamente para a sala, não havia ninguém lá e apenas no espelho aquela presença continuava a se mover, cada vez mais próxima. O espelho, gritou Lucas. Quebrem o espelho. Mas antes que pudessem agir, as velas se apagaram de uma só vez, mergulhando a sala na escuridão total. A única coisa visível era o brilho fraco e sobrenatural da figura no vidro, que agora parecia estar do lado de fora, no mundo real. Presos no que parecia um pesadelo, os amigos perceberam que o ritual havia funcionado de maneira terrível. Para escapar, teriam que enfrentar o próprio Homem das Sombras e desvendar os segredos obscuros que Santa Helena guardava há tanto tempo. Assim começou a verdadeira luta não apenas pela sobrevivência, mas também pelo retorno ao mundo da luz antes que o Homem das Sombras os consumisse para sempre. O ar na sala de ciências parecia ter se solidificado, tornando cada respiração um esforço torturante. O silêncio era quebrado apenas pelo som frenético dos passos dos amigos enquanto tentavam abrir a porta, agora inexplicavelmente trancada. Não pode estar trancada, a gente não trancou, gritou Lucas, socando o metal com força. Maria, tremendo, se virou lentamente para encarar o espelho. Ele está se mexendo. No reflexo, o Homem das Sombras inclinou a cabeça lentamente, como se estudasse cada um deles. Seus movimentos eram erráticos, como uma gravação distorcida. A figura estendeu uma mão ossuda em direção ao vidro, e o espelho começou a rachar, linhas negras se espalhando como teias de aranha. Precisamos sair daqui, gritou Ana, soluçando enquanto puxava Maria pelo braço. Elias, ainda incrédulo apesar do terror estampado em seu rosto, tentou manter a calma. Escutem, isso é uma ilusão, algum tipo de truque da nossa mente. Não existe monstro. Então explica isso. Maria apontou para o espelho, onde a figura encapuzada agora pressionava ambas as mãos contra o vidro, como se tentasse atravessar para o mundo real. As rachaduras se tornaram mais profundas, cada estalo ecoando como trovões na sala escura. Talvez seja o espelho. Se quebrarmos ele, tudo pode acabar, disse Lucas. Elias hesitou, mas concordou. Tudo bem. Todos juntos.
Eles pegaram cadeiras enferrujadas e as ergueram com mãos trêmulas. Com um último olhar para a figura sombria, atacaram o espelho ao mesmo tempo. Os estilhaços se espalharam pelo chão, cintilando sob o brilho fraco das lanternas. Por um momento, o silêncio retornou. Não havia sinal do homem das sombras, nem sussurros, nem qualquer indício da presença sobrenatural. Conseguimos? Perguntou Ana, quase com esperança na voz. Mas então as luzes das lanternas piscaram, e o ar ficou gelado. Uma risada baixa, gutural, ecoou ao redor deles, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Acham que podem me afastar tão facilmente? O reflexo fragmentado no chão mostrava partes do homem das sombras, ainda presente, ainda observando. Vocês abriram a porta. Agora eu estou em todos os lugares. Desesperados, os amigos perceberam que quebrar o espelho apenas havia libertado o espírito preso dentro dele. Cada sombra ao redor deles parecia ganhar vida, projetando formas distorcidas que se aproximavam cada vez mais. E agora? Perguntou Maria, a voz quase inaudível. Elias respirou fundo. Precisamos encontrar um jeito de prendê-lo de volta. Essa escola tem segredos e precisamos descobrir como tudo começou. Com a figura ameaçadora em perseguição constante, eles entenderam que a única forma de escapar não era fugir, mas enfrentar de frente o mistério obscuro que envolvia Santa Helena e encerrar a maldição antes que o homem das sombras os arrastasse para a escuridão eterna. Os corredores da escola pareciam mais distorcidos a cada passo, como se o próprio prédio estivesse se moldando à presença sombria que agora os perseguia. O som de sussurros e risadas distorcidas ecoava das paredes, enquanto sombras grotescas se projetavam das janelas cobertas de poeira. Para onde vamos? Lucas olhou para Elias, que segurava firme a lanterna, os olhos fixos em uma porta enferrujada ao final do corredor. A biblioteca, respondeu Elias com determinação. Se há respostas, elas estarão nos registros antigos da escola. Precisamos entender a origem desse espírito. Sem outra opção, o grupo seguiu em direção à biblioteca, tentando ignorar os sons sobrenaturais que os rodeavam. Maria segurava Ana pelo braço, murmurando orações enquanto lutava para manter a calma. Ao empurrar a pesada porta de madeira, o ambiente mudou drasticamente. O ar dentro da biblioteca era denso, carregado com uma energia antiga e inquietante. Prateleiras repletas de livros empoeirados se estendiam até onde a vista alcançava, e uma estranha luz azulada brilhava no centro da sala. Isso não parece certo, sussurrou Ana, os olhos arregalados fixos na luz pulsante. Tem que haver algo aqui, Elias insistiu, vasculhando freneticamente os registros em uma mesa velha. Uma história, um feitiço, qualquer coisa que explique como lidar com isso. Lucas parou diante de um livro com capa de couro, seus dedos hesitantes ao folhear as páginas. Ouçam isso, o Homem das Sombras é o guardião da culpa e do medo. Ele é chamado por segredos enterrados e selado apenas pelo sacrifício de quem invocou seu nome. Mas não fomos nós que o invocamos, Maria argumentou. A maldição já estava aqui. Elias olhou para ela com uma expressão grave. Talvez não tenha sido a gente diretamente, mas ao quebrarmos o espelho, e talvez tenhamos nos tornado parte disso. Antes que pudessem processar o significado das palavras, a luz azulada no centro da sala começou a se expandir, engolindo lentamente o espaço ao redor deles. O som dos sussurros se intensificou, e a presença do Homem das Sombras tornou-se sufocante. Nós precisamos fazer algo, gritou Lucas, segurando firme o livro em suas mãos. Tem mais uma coisa aqui. Ana apontou para uma anotação no rodapé. A única forma de reverter a libertação é enfrentar o próprio reflexo e aceitar o fardo do segredo. Reflexo. Maria repetiu, os olhos brilhando com compreensão. O espelho foi o portal, certo? E se encontrarmos outro? Um espelho grande o suficiente para confrontá-lo diretamente? A ideia parecia absurda, mas era a única esperança que tinham. Sem hesitar, eles correram em direção à antiga sala de dança, onde grandes espelhos cobriam as paredes. Atrás deles, o riso gutural do Homem das Sombras ecoava cada vez mais alto, prometendo que essa não seria uma vitória fácil. Ao entrar na sala de dança, a atmosfera mudou abruptamente. O ar estava gélido,
E cada passo reverberava como se fossem os únicos sons permitidos naquele espaço esquecido pelo tempo. Espelhos manchados pelo tempo refletiam imagens distorcidas, multiplicando suas silhuetas em figuras desfiguradas e inquietantes. Fechem a porta. Elias ordenou, trancando a entrada atrás deles. O eco do Homem das Sombras permanecia no corredor, mas ao menos eles haviam ganhado tempo. Agora o que fazemos? Lucas perguntou, a voz tensa. Ana aproximou-se do maior espelho da sala, seus dedos trêmulos tocando a superfície fria. Nós temos que enfrentá-lo aqui. Mas, e se isso não funcionar? Nós não temos escolha, respondeu Maria, os olhos determinados apesar do medo evidente. Se não fizermos isso, ele vai nos seguir para sempre. Elias puxou o livro que Lucas ainda segurava e leu novamente as instruções. Aceitar o fardo do segredo. Isso significa que alguém precisa revelar algo que o prenda aqui, um segredo enterrado. Todos se entreolharam em silêncio, até que Lucas engoliu em seco e deu um passo à frente. Eu quebrei o espelho naquela noite por raiva. Não foi acidente. Eu sabia que isso era importante para a escola e quis destruir aquilo, só para me vingar. Os outros ficaram em silêncio, chocados pela confissão. Lucas. Maria começou, mas Elias levantou a mão para silenciá-la. Se esse é o segredo que ele quer, disse Elias, então vamos usá-lo. De repente, o espelho diante deles começou a vibrar, como se algo quisesse atravessar sua superfície. A imagem de Lucas refletida tornou-se sombria e monstruosa, seus olhos preenchidos por um vazio aterrorizante. O que está acontecendo? Gritou Ana, recuando. Ele está vindo. Maria alertou. Lucas encarou seu reflexo com firmeza. Eu não tenho mais medo, declarou, a voz trêmula mais resoluta. Você não vai me controlar. A sombra no espelho rugiu, estendendo uma mão disforme através do vidro, mas Lucas não recuou. Ele se manteve firme, aceitando a culpa que o atormentara desde aquela noite fatídica. O espelho brilhou intensamente, e por um momento, tudo ficou em silêncio absoluto. A presença opressora desapareceu, e o Homem das Sombras foi sugado de volta para o vazio do reflexo. Quando a luz se dissipou, o espelho estava rachado, mas a sala estava em paz. Eles haviam vencido. Está feito, sussurrou Elias. Maria colocou a mão no ombro de Lucas. Você fez a coisa certa. Saindo da sala de dança, a escola parecia diferente, como se tivesse sido libertada de uma escuridão que a atormentava há anos. Embora marcados pela experiência, os amigos sabiam que tinham encerrado um ciclo de medo e mistério. Temos uma história para contar agora, Ana disse com um sorriso cansado. Lucas respirou fundo. E dessa vez, vai ser uma história sem segredos.